Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? A gente está iniciando aqui a segunda live do dia. Segunda live do dia, não, segunda live da sequência de 4 lives. Iniciamos ontem, vamos até quinta-feira falando sobre reformas e como através dela a gente consegue obter ambientes com mais que nos dê mais qualidade de vida. Hoje eu vou contar aqui com a presença de Rebeca, ontem foi Andressa, amanhã temos novamente com Andressa e por fim com Rebeca. Rebeca já entrou aqui, vou convidá-la para entrar e aí a gente vai conversar. Vou dar primeiro um spoiler do que a gente vai falar, né, sobre hoje, sobre salas aconchegantes. Vou mostrar aqui um projeto de uma sala, olha só. Esse projeto é de Rebeca, de autoria de Rebeca, que vai conversar aqui com a gente hoje. Vocês queriam uma sala dessa ou não? Será? Deixa eu chamar aqui a Rebeca, convidá-la para participar. Convite enviado. E aí, Olá, tudo bom? tudo bom? Deixa eu botar aqui. Hoje Boa noite. Tá me ouvindo direitinho? tô. E eu, tá tudo bem? Pronto. Tá tudo ok. Vamos Ótimo. nessa. Primeiro, agradecer por você estar aqui, ter aceitado o convite e queria que você se apresentasse. Então, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Rebeca Sapucaia, sou arquiteta. Atualmente sou pós-graduanda em neuroarquitetura e estou fazendo especialização em arquitetura de alto padrão. Tenho 3 anos de formada e estamos aí atuando no mercado. Você atua em Petrolina, em Juazeiro e região também, Rebeca? Em Petrolina, Juazeiro, no Piauí, projetos em Salvador, E aí aonde vai. Brasil inteiro. Quem tem limite é município, não é mesmo? Não é assim Exato. que dizem? Pois é. Hoje a gente vai falar sobre salas, não é isso, Rebeca? Você está nesse momento na sua sala, né? Já em clima natalino, como eu estou vendo aí. Sim, isso. Eu até conversei um pouco com o Sudário antes da gente começar a live, né? Porque como a ideia da live é sobre reformas, eu moro atualmente em um apartamento alugado e eu gosto de deixar bem claro para as pessoas que não é porque a gente alugou um espaço que a gente não vai deixar ele com as nossas características, né? Minha sala é bem confortável. Eu coloquei alguns elementos que deixaram ela mais confortável. Não investi muito porque a casa não é minha. Porém, dentro das possibilidades do que eu pude, eu fui colocando as minhas características. Afinal, a casa que a gente mora tem que ser o nosso lar, né? Independente de ser nossa ou não. Então, eu gosto muito de mostrar para todo mundo minha parede rosa, que ela é a cor Mostra. do ano da Souvenir, a cor do ano de 2021, que é a cor meia luz. E a gente usou a textura da morena, a textura cristal. E essa textura é muito linda, porque ela tem tipo uns glitters. Deixa eu apagar a ring light para ver se dá para vocês verem. Ó, ela tem tipo uns glitterzinhos. E eu acho sensacional, assim, quando você consegue trazer a sua identidade, né? Eu amo rosa. Quem me conhece sabe, eu gosto muito das combinações, né, com rosa. E eu quis trazer esse tom que dá uma sensação de aconchego na casa. Então, minha casa, ela não é branca, ela tem uma cor que é um begezinho, que a gente chama delicadeza também da Souvenir. E essa parede com a iluminação direcionada traz toda uma harmonização ao local e deixa ele bem mais confortável, né? E aí a gente obtém em uma casa alugada uma sala com nossa cara, né? E com um Exatamente. investimento não muito alto, eu diria. Não, é um investimento tranquilo que dá para qualquer pessoa fazer. É óbvio que é um investimento, né? E a gente consegue fazer isso texturizando ou simplesmente na casa de Andressa, por exemplo, também é alugada e elas fizeram uma meia parede com um tom mais goiaba, assim, que tem mais a característica delas, que dividem apartamento. Então ficou bem Uhum. bacana e eu acho que
onde a gente mora é onde mora o nosso coração. Então, a gente precisa trazer essa conexão. Com a pandemia, as coisas vieram à tona, assim, né? Os defeitos que as casas tinham e que as pessoas não conseguiam resolver esses defeitos porque elas não tinham aptidão, não ficavam em casa, sempre estava trabalhando. Quando chegava em casa, é, era sempre muito rápido, saía final de semana, então as pessoas não usavam as casas. Hoje, no período da pandemia, né? Porque ainda não passamos a pandemia, mas teve um período que ficamos muito mais em casa. Hoje a gente já consegue fazer outras coisas. Nesse período, a gente conseguiu perceber, né, as questões as deficiências maiores da casa. Sofá desconfortável, colchão desconfortável, a A iluminação iluminação. bacana, a cor da casa que lhe deixa nervoso. Então, principalmente agora estudando neuroarquitetura, a gente entende que o ambiente ele tem que ter essa característica da pessoa e isso a gente consegue resolver com diálogo, né? A gente senta com o cliente e entende a perspectiva dele e às vezes você não precisa nem fazer um investimento tão alto e trabalhar com a iluminação da casa, colocando abajur, colocando outros utensílios para não mexer em fogo. Porque na minha eu mexi no fogo, coloquei outra luminária, botei spot. Mas se você não quer mexer no fogo propriamente dito, você pode trocar apenas a iluminação padrão, para não ter que mexer no fogo. E você pode também trazer abajur, decoração, mudar o tom da parede, colocar quadros, acessórios. O sofá pode ser bastante confortável, mas também pode ter bastante almofadas que tragam esse aconchego. Então, a sala é um ambiente que nós, como família, convivemos muito. E a sala ela pode ser integrada, né? Com a sala de estar, a sala de jantar. Hoje em dia, as casas mais modernas, né? Nós trazemos essa, esqueci a palavra. Integração? Como? Integração? Isso, exatamente. A gente consegue integrar todos os cômodos, trazendo esse cômodo mais aberto e dando essa Permite uma visibilidade, né? convivência. Da cozinha, na sala de jantar, a sala de estar, a sala de TV. Então, cada casa tem a sua identidade. E o importante é que a gente consiga adequar a identidade do usuário. Porque eu acho que essa é a função da arquitetura. Nós arrumarmos e conciliarmos a parte de orçamento com o desejo do cliente, né? Sim, com certeza. Você falando aí de integração, também sobre a questão da convivência, né? Porque essa integração entre esses ambientes permite que aquela convivência ela se torne mais em grupo, né? Não está uma pessoa, um grupo ali isolado e outro isolado em um outro cômodo. Está todo mundo junto ali naquele mesmo ambiente. Eu não sei como é, no geral eu acredito que seja assim, né? Mas na minha casa, por exemplo, os ambientes de convivência são salas e cozinhas, principalmente cozinha. Mas quando não estamos na cozinha, estamos na sala. E aí afeta isso até na criação, digamos assim, das crianças, dos adolescentes, por meio da socialização que esses ambientes permitem, né? E aí pensar esses ambientes para realmente integrar quem está ali e acolher quem está ali é essencial para a gente ter uma casa que nos dê qualidade de vida. Esse vai ser meu ponto. Exatamente, porque o que eu entendo sobre arquitetura, um beijo, Thales. Obrigada, amigo. É, o que eu entendo sobre arquitetura é justamente isso. É o que eu gosto de dizer. A beleza da arquitetura, além da solução dos problemas, como você trouxe ontem também com a Andressa, né? Quando a gente tem o projeto pensado, tem uma execução, um orçamento trabalhado dentro das possibilidades do cliente, essa é a graça da arquitetura, é você chegar no casamento perfeito, é você olhar e é muito frustrante quando você faz o projeto. O cliente fica ali feliz, ama, e quando é na hora da execução, você vê que não funciona. Então, assim, é importante o auxílio do profissional justamente para que você consiga entender. E dentro dessas questões, eu acho que o briefing bem feito com o cliente,
ele traz essas possibilidades, porque às vezes o cliente ele não quer falar sobre custo com você, mas de uma maneira sutil você consegue arrancar isso dele e trazer isso para o projeto, porque Para quando a gente beneficiá-lo, né? trazer essa informação e a gente trabalha dentro das possibilidades dele, fica melhor para a execução, fica melhor para a realização do sonho. Porque eu acredito que a arquitetura é isso, é realizar sonhos. É quando você pega o que ninguém imagina. Hoje eu estava conversando com a Andressa e ela falou assim: ai, amiga, o cliente chegou no apartamento e falou, é a minha cara. E eu falei, ai, amiga, dá uma emoção, né? Quando a gente consegue chegar nesse ponto. Eu também estou com alguns projetos, e aí quando o cliente olha e fala assim, poxa, era isso que eu queria. E é perfeito quando você consegue acertar, assim. Você pensou, você estudou, você ficou ali horas trabalhando no processo criativo e é assertivo com o cliente, né? Então, trazendo para o lado novamente das salas, né? O que eu entendo é que quando nós chegamos nesse ponto de conviver mais com a família, então a gente trouxe mais essa questão dos ambientes integrados, a gente trouxe mais essa questão das famílias reunidas, a gente trouxe mais essa questão da sala de jantar incluída na sala de estar. Então a gente consegue, dentro dessas possibilidades, trazer todas as outras possibilidades. E como é que a gente trabalha? Nós temos que pensar em alguns pontos e vamos deixar isso mais claro aqui para o pessoal, né? Ah, Rebeca, como é que funciona? Se você quer uma reforma simples, então a gente vai ver cor, textura, papel de parede, quadro, abajur, luminárias São os soltas, itens mais decorativos, né? mais Talvez. decorativos, para que a gente não precise quebrar forro, quebrar parede, trazer essas questões que vão trazer um custo mais elevado. Se você quer fazer uma reforma maior, como tem uma casa que eu estou fazendo, que os clientes eles falaram, olha, a gente tá nessa casa, a gente acha ela muito velha, então a gente pegou a sala e a varanda e quebrou tudo e trouxe toda uma integração para sala, cozinha, área gourmet. Então, assim, nesse tipo de situação, o investimento é muito maior. A gente colocou tudo vidro, então acaba que você precisa entender os custos, né? Tem a questão da, do custo menor e tem a questão do custo maior. E isso a gente consegue trazer dentro da conversa com o cliente, né? Então, Rebeca, a gente consegue fazer essa integração num apartamento? Consegue também. Quebra a parede. É óbvio que a gente precisa de projetos estruturais, principalmente quando se trata de apartamento. É bem mais complicado. E a gente precisa ter todas essas questões. E por isso que é tão importante o trabalho em conjunto com o engenheiro, porque a gente traz essas informações, né? A construção fica completa. Não é aquela coisa, eu fui lá, olhei e dá para derrubar. Não existe, né? É como você falou ontem, chega num lugar, a gente, GG linda, vou sim. E a gente chega lá e faz essa questão do não ter o planejamento, de não saber como foi feito. E aí tem o engenheiro, ele chega e vai lá e resolve. Tipo, ele quebra um forro, entra lá por cima, vê como é que tá as vigas. Então, é muito importante que a gente entenda que o arquiteto precisa do engenheiro, o engenheiro precisa do arquiteto, que nós trabalhamos juntos e que quando a gente trabalha junto, tem um sucesso maior, né? A obra O consegue resultado. ser maior. Então, Exato. essas questõezinhas, mas que a gente consegue trazer bastante conforto, mesmo economizando. Se você não quer gastar muito, então a gente consegue fazer uma consultoria às vezes e resolver o problema do cliente inteiro. E já tem outras situações, como essa que eu citei, você tem até propriedade do projeto, que a gente precisou quebrar bastante paredes, a gente precisou trazer muito vidro para integrar. E aí são duas situações diferentes. E que a gente traz. Essa imagem que você postou aí agora, a gente consegue.
Sim, inclusive da Minha prima, ela é arquiteta maravilhosa, Maíra, e é casada com engenheiro, e os dois trabalham juntos, então dá para casar fez também. um bom negócio, né? Fizeram um ótimo negócio, mais do que um casamento, um negócio. Exato. E aí o que acontece? Quando a gente traz, como é nessa outra casa, né? A cozinha era fechada e a Uhum. gente trouxe toda uma integração. Eu fiz esse trabalho também em conjunto com o engenheiro. Aí, inicialmente, o projeto, a gente não tinha previsto a viga, e depois a gente foi lá, viu que tinha uma viga nessa parede, então a gente conseguiu trazer, adequar o projeto com a viga que tinha existente. Então, são todas essas questões que a gente precisa se atentar, porque muitas vezes não são visíveis. Você tá ali na euforia, tira a medida, traz. Então, tem muita coisa que às vezes passa despercebida, principalmente por dentro de paredes. Em reforma acontece muito isso. E aí vem a questão, quando você tem uma equipe que trabalha em conjunto, você consegue trazer, né, para as pessoas mais conforto, porque quando tem se eu trabalho em conjunto com o engenheiro, então se tem algum problema na obra, automaticamente o engenheiro me contata. Ele não vai falar com o dono da casa que está lá esperando a reforma ficar pronta, e aí a gente já resolve o Vamos problema ver. em foco, já passa para o Tem que cliente ser a resolutivo. solução, não passa o problema. Então, é essa a graça do trabalho em conjunto, né? Porque acaba que, como a Maíra está aí falando, que gesso engana muito. A gente acha que é uma parede inteira, às vezes tem pilastra no meio, tem tudo. E a gente reforma é sempre uma caixinha de surpresa. Eu costumo Ou às vezes não tem, o que é eu pior. costumo dizer que eu não conheço uma reforma que não teve uma dorzinha de cabeça, porque sempre tem uma coisinha que quando você quebra lá, aparece. Exato, exato. Foi o que eu falei ontem, né? A depender do grau da reforma, ela pode ser uma caixinha de surpresa. E aí é preciso saber manejar, direcionar, tomar as decisões assim agilmente para que não se perca prazo, não se perca o investimento ali em algum material. E aí talvez redirecionar uma equipe enquanto isso daqui fica sendo resolvido, enfim. Durante a reforma vai surgir algo ali na hora que é preciso ser resolvido ali na hora. E é por isso que é importante, que foi o que Rebeca ponto. Olha, já chamei ela de Rebeca, pronto, check. O Pronto, que a pago. Andresa falou, Pago de ontem. pago. O que a Andressa falou ontem, que é a necessidade de contar com alguém que vá realmente lhe orientar e dar as orientações de forma correta ali e acompanhar, né? Nem eu queria tanto reforma feliz sem problemas, mas não existe. Exatamente, não existe. Assim, existe aquela reforma Existe reforma. controlada. Por exemplo, meu apartamento, vou contar, meu apartamento, que é simples. A gente teve que mexer no forro por conta da iluminação. Ano passado a gente passou o Natal com um buraco no forro. Então, Coisa que ninguém quer, principalmente nessa época do ano. eu fiz todo um planejamento e o eletricista só conseguiu vir no dia 24. Ele botou todas as luminárias, a casa ficou linda, mas o gesseiro não conseguiu vir depois. E aí ficou buraco no teto. Sei como é. E Aí aí, ela falou, pode falar. tipo, foi Natal, e aí quando o gesseiro conseguiu vir, já foi depois do Réveillon. Aí tem todas essas situações que, por exemplo, gerou uma dor de cabeça muito grande? Não, porque eu nem olhava pro buraco no teto, eu tava tão feliz com minhas luminárias. Mas assim, para algumas pessoas isso é um problema. Tem gente que tem toque com essas situações, então a gente também precisa conhecer um pouco do cliente, porque quando você entende as questões que são importantes para o cliente, você não vai errar nesse tipo de situação. Porque tem muita gente que, não é que a pessoa é chata, é uma forma dela viver. Ela não gosta de coisas tortas, ela enquadra os quadros e É tudo isso. tudo alinhado. Pessoas que são assim, como tem pessoas. Eu não ligo muito para as coisas, assim, na minha casa, no acabamento final com o meu cliente, e eu tô ali sempre observando. Mas eu não, porque como eu sei que obra demanda toda essa bagunça, então acaba que eu me conformo quando é comigo, né? Eu falo, deixa lá. Mas quando é com o nosso cliente, teve uma situação agora que eu passei de um forninho.
que eu quase morri, né? Eu cheguei na obra, o eletricista falou que ia dar para fazer. Eu coloquei todo o projeto, fiz todo o 3D, fiz toda a situação. Depois o eletricista abandonou a obra, ninguém sabe, ninguém viu. E a Nossa. gente teve que se desfazer do forninho, que era um desejo do cliente. E aí eu acabei que fiquei bem triste. Eu quase chorei na obra, assim, eu fiquei transtornada. Gente, minha avó está assistindo a live. Manda um beijo para minha avó. E o que acontece? Tem muita coisa que é frustrante para o cliente, mas é tão frustrante quanto para a gente. Porque a gente tá ali vivendo aquela experiência, toda aquela idealização de sonho. E aí, quando uma coisa foge do que a gente queria, e quando é uma coisa muito importante, é que a gente fica mais triste ainda, porque é justamente essa compatibilização de projeto, né? Você senta com um profissional, conversa, se ele lhe dá respaldo, você segue. E aí acaba que algumas situações, mesmo se o cliente não, se o profissional abandonar a obra, como aconteceu, acaba que a gente fica sem saber o Isso. que fazer, né? A gente fica meio perdido. Por isso que às vezes é importante ter ali digamos que uma equipe por trás, né? Para Exatamente. evitar esse tipo de situações. Exatamente, Com porque às certeza. vezes até com uma equipe capacitada acontece esse tipo de coisa. E final de ano, como a Maíra tá falando aí, eu tô só existindo, né? Porque a gente vive dentro das obras, todo mundo quer ir para sua casa antes do Natal e acaba que na maioria das vezes não consegue, porque quando a obra ainda está em andamento no final do ano, é muito pouco viável que consiga. E a gente Sim, fica nessa luta de tentar ao máximo conciliar, às vezes até entendendo, ó, a Andressa chegou. chegou. Às vezes até entendendo que não vai dar certo, não vai passar o Natal em casa, mas a gente fica ali. Vamos junto, vamos tentar fazer isso. Mas é uma fase bem complexa. E as pessoas às vezes imaginam que o projeto sai a jato, né? Tipo, eu quero um projeto Uhum. para dezembro e vem me contratar em final de novembro, Venda. ou início, mas aí a gente, às vezes, o tamanho da proposta do projeto não tem como ser executado, porque só o prazo para a gente apresentar, mas o prazo da execução, como é que a pessoa passa Natal em casa? Não, E é exatamente isso. Querem um eu até projeto para. nos meus stories, alguns meses atrás, gente, quem quer estar com a reforma da casa pronta, precisa já ter contratado, já está atrasado, porque essa fase já passou da hora. Tipo, você quer estar em casa no Natal, você precisa contratar o arquiteto lá em abril, para você, a depender do tamanho da obra, você estar no Natal em casa. Senão, você não Exatamente. consegue. E aí vem todas Exatamente. as questões, né? Meu pai também assistindo a live. Família toda. Exatamente. Então, Rebeca, o que é que você me diria, assim, em termos de sala, para a gente ter salas que tenha a nossa cara, que seja aconchegante, que permite essa integração familiar? O que é que você acha que não pode faltar na hora que a gente for reformar uma sala para incrementar nessa sala? Para mim, iluminação é tudo. De cara. Rebeca, o que é que você pensa? Duas coisas que para mim são fundamentais: cor e iluminação. Se a gente não tem, Tão simples, né? é, se a gente não tem conforto. Porque eu vejo assim, olha, a qualidade do sono. Eu não gostava de iluminação amarela. Até começar a estudar iluminação e me apaixonar por iluminação. Eu tenho 3 especializações em iluminação. Então, eu sou Nossa, a louca acho que da. você entende um pouco. Eu amo, eu fico. É uma coisa que se eu pudesse, que a gente sabe, até a gente comentou naquele dia que a gente tava lanchando, eu Não, falei, café. não muda toda hora. Você viu uma novidade hoje, amanhã já é uma coisa nova. Então, se você não tá ali sempre no fluxo, você se passa. E eu amo iluminação, para mim é essencial. E eu acho que se você trabalha a iluminação amarela na sala, você traz muito conforto. Muito. Então, você traz aquele aconchego, aquela sensação, poxa, essa casa é legal, eu quero ficar aqui mais um pouquinho. Entendeu?
E as cores, né? Quando a gente vai, às vezes a iluminação é ótima, mas as cores não agradam. Então a gente precisa entender qual é a sensação que você quer viver. Por exemplo, o vermelho é uma cor que irrita as pessoas. Tem gente que ama vermelho. E, porém, é uma cor que eu não aconselho colocar em quarto, nem colocar em sala. Porém, se o cliente falar, eu quero colocar um vermelho, então a gente vai pensar numa maneira sutil de implantar o vermelho para que aquele espaço tenha o vermelho que o cliente quer, porém tenha todo o aconchego. Porque senão ele vai receber a visita e a visita vai ficar incomodada. E é normal. Tem locais que a gente vai e chega no local e você vê que você não, por exemplo, a McDonald's foi feita para você comer e sair. Então a iluminação é toda branca, as cores amarelo, laranja, vermelho. Então assim, são cores intensas justamente para trazer essa sensação. Pegou o lanche e saiu. Então Isso, quando não é você para você ficar. você precisa trazer cores mais neutras, a iluminação mais quente. Então, todo esse conforto vai vir através disso. Por isso que eu falei, eu botei uma cor na minha parede, delicadeza, porque o branco em si, ele é bacana, porque ele é uma solução, né? O branco é universal. Porém, quando você quebra um pouco o branco, trabalha com o branco gelo, ou traz, assim, o delicadeza, é o biscoito caseiro também, que é uma cor linda da Souvenir. E são cores mais delicadas. Quando você traz esse aspecto de cor mais neutro, você já traz um conforto involuntariamente. A pessoa, ela não percebe, mas neurologicamente Sim. ela vai gostar. Ó, minha prima falando, se a torcedor do Bahia tem que ser tudo vermelho, azul e branco. Ai, meu Deus. É um sofrimento mesmo, eu imagino. Mas é isso. E a gente precisa se adequar, porque é o que eu tô falando, a questão do cliente, do que ele quer trazer para dentro do projeto, né? Quando a gente conversa com o cliente, a gente consegue trazer essa perspectiva dele para dentro do projeto. Então, assim, é o que eu acho mais bacana na arquitetura, é você entender iluminação, você entender as cores, você entender a questão do conforto em si, né? Um sofá bacana, poltronas aconchegantes. Às vezes é uma sala de TV, você pode botar um tapete confortável, encher de almofada, ou você bota um sofá que é reclinável e enche também de almofadas, ou então coloca uma manta bacana. Tem Perfeito para coisas, quem chega cansado. tudo que a gente puder trazer dentro da possibilidade do orçamento do cliente e que atenda ao que ele está sonhando, né, é viável dentro de um projeto. Por isso que é tão importante a busca do profissional, porque quando você traz essa questão do que do que você entende na técnica para a convivência da pessoa, aí você é assertivo, entendeu? São pré-requisitos básicos para qualquer projeto, né? E aí, para a reforma não é diferente. Questão de funcionalidade do projeto, do espaço em si, questão de estética, que não pode ficar de fora, porque está muito associada também a bem-estar, conforto, e a questão do orçamento, né? Fazer caber aquilo que o cliente deseja dentro do bolso dele, dentro da realidade dele. Exatamente. Então, por isso que eu falei, tem as reformas maiores, que precisam de um projeto, né, de reforma, precisa de um projeto de ambientação. E tem as reformas menores, que a gente pode fazer apenas uma consultoria e trazer isso para o cliente de uma maneira assertiva, que ele vai saber o que vai comprar, que ele vai saber a cor que ele vai usar, a iluminação correta. Então, para mim, esses pontos são essenciais. Se você não muda a iluminação e não muda a cor, você já não fez nada, sabe? É o que Eu acho está que ali mais à vista, né? É porque luz geralmente as pessoas não percebem, mas é o que está muito à vista. e quando você não precisa necessariamente mexer nas paredes inteiras da casa. Você pode mexer em uma só, como eu falei da minha, né? Quando você chega aqui em casa, que eu ligo essa iluminação direcionada para a parede, eu posso não ligar luz nenhuma na casa. Já fica um clima agradável. Então você já consegue assistir um filme, comer, você já consegue fazer várias coisas. Minha sala é integrada, então eu consigo trazer todas essas sensações dentro da minha sala.
Perfeito, né? Através eu antes, antes de não entrar na área, digamos assim, eu não dava muita importância para a luz. Aí eu comecei a gostar de fotografia, aí eu comecei a dar importância para a luz. Quando eu entrei na área, que aí eu fui até atrás de curso, que ainda não fiz, sobre essa parte de iluminação, porque eu acho muito bacana quando você entra no espaço e você percebe que a luz daquele ambiente, ela foi pensada. Não foi colocada uma lâmpada aqui porque precisa de uma luz, não, ela foi botada ali com um sentido e com uma funcionalidade, além Exato. da estética. E o que eu amo na iluminação é justamente essa jogada, né? Como você consegue trazer uma fenda de luz e criar um cenário. Você trazer um perfil e criar outro cenário. Você trazer os spots e criar outro cenário. Então, assim, hoje, com a questão da iluminação, você consegue brincar. E é a graça da arquitetura, né? A gente consegue brincar porque você tem várias possibilidades dentro do projeto que vão trazer essa sensação de aconchego, esse conforto, tudo isso. E para mim é uma brincadeira, né? Que eu vou ali, vou botando uma coisa aqui, vou botando outra ali. Então, eu gosto muito. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma live só sobre iluminação, Ai. Rebeca. Tô achando. Oi? Travou aqui um pouco. Travou aqui um pouco. Você disse que tava, brincava um pouquinho ali e um pouquinho aqui, foi isso? Eu gosto muito dessa Ah, brincadeira. travou de novo. Eu gosto muito dessa brincadeira. Você tá me Agora, ouvindo, Rebeca? tô ouvindo. Aqui não travou, Ah, não. aqui tá travando, não sei se é a minha internet. Aqui tá travando você. Não sei se é a minha ou se é a sua. Eu tô travando pra você e você tá travando pra mim. Tá normal aqui agora. Pronto, agora também tá normal pra mim. Então, eu tava falando sobre a questão do brincar, né? Quando a gente gosta muito de uma coisa, Sim. eu amo iluminação. Então, eu adoro brincar, fazendo cenários. Eu fico horas no render, acendo a luz, apago a luz, boto. Então, assim, pra mim, o que eu acho mais interessante dentro da arquitetura é quando você ama muito o que você faz, porque você faz, assim, com toda a alma, né? Então, você consegue trazer várias sensações para o cliente dentro desses cenários de iluminação. Você consegue trazer, por exemplo, incômodos integrados. Quando você monta vários cenários, você consegue trazer várias soluções. Por exemplo, você pode direcionar uma iluminação apenas para assistir TV e ficar ali direcionada para um espaço, para não ficar tudo escuro. Você pode trazer uma iluminação de pendente apenas em cima da mesa de jantar. Então, essa brincadeira da iluminação, para mim, é essencial, assim. Eu amo muito. É por isso, na hora que você falou, o que é que você acha essencial? Eu falei, iluminação. A primeira coisa, para mim, a primeira, a última, sempre, eu costumo dizer, luz é tudo. Luz é tudo. Você traz a luz e você consegue. Ó, só para você ter uma noção, a gente tá aqui conversando, eu tô com a luz frontal direcionada para mim. É, Eu concordo com Maíra, viu? Maíra, não sei, desculpa. Perdão, se eu não sei a pronúncia. Maíra. Quando você tem uma luz frontal direcionada Maíra, e você desliga, olhe como muda todo o sim. aspecto. Aí você liga novamente e você vê, iluminação é tudo, sabe? Então, quando a gente entende Vou fazer o teste aqui. Ó, é exatamente isso. muito forte, agora eu achei. Essa brincadeira da iluminação, quando eu falo assim que é brincadeira, porque para mim é uma coisa muito gostosa. É, eu acho que foi das coisas assim, das minhas conquistas, quando eu mudei a iluminação da minha sala, foi uma das coisas que eu falei assim, ai, como é gostoso você às vezes chegar em casa super cansado, tomar uma taça de vinho, deitada no seu sofá, com aquela iluminação bacana, gostosa, a cor agradável. Então, tem prazeres que nada paga, entendeu? Então, para mim, isso é Exatamente. Exatamente. E é esse o papel da casa nas nossas vidas, eu diria, né? É o que eu venho falando desde ontem. É o propósito desse conjunto de lives. Falar sobre reformas, porque através dela a gente consegue esses ambientes. Ambientes que deixem, que abracem a gente nesses momentos que a gente chega cansado em casa e só quer descansar, sentar no sofá, na nossa sala, com iluminação agradável e tudo mais. Então, você falou de pintura e iluminação, certo? Como os itens que não podem faltar.
na hora de se pensar uma reforma de uma sala, não é isso? Exatamente. Para mim é o essencial, assim, o crucial. É óbvio que tem várias outras coisas, mas o crucial, tipo, você precisa mudar isso, sabe? É óbvio que, Rebeca, eu não tenho como investir em iluminação, eu não tenho como investir em mudar as cores das paredes. Então, beleza, se não tem, aí a gente vai para decoração. Mas, para mim, quando você muda a iluminação e a cor, você já mudou o espaço. Você nem precisa mudar muita coisa, só isso. Mas é exatamente isso. O Sodré falou aí, engenheiro incrível. Obrigado, Sodré. Tenho amigos assim, gente. Como você faz para se conectar mais intensamente com os clientes? Você fala na hora de colher o que o cliente quer, Sodré? Confirma aí. Fala assim, de colher o que ele quer para colocar na reforma dele, no projeto dele. Essa dupla é maravilhosa, que conteúdo top, amado. Olha, Andressa, você é um pouco suspeita, porque você e Rebeca é a mesma pessoa. Inclusive, eu já É, chamei ela de Andressa, viu? Já tá pago. André já tá pago, porque ontem ele me chamou o tempo todo na live e agora ele chamou Rebeca de Andressa, então já tá pago. É, o aconchego das almofadas, tapetes, que ela falou também é fundamental. Que ela falou também é fundamental. Sim, exato. O Exatamente. conforto. Porque também quando você consegue trazer esse aconchego dentro, por exemplo, você não precisa necessariamente ter um sofá maravilhoso, mas se você tiver um tapete gostoso, com bastante almofada, então você senta ali e já consegue ter esse aconchego, mesmo sem gastar tanto. E às vezes você senta ali e nem quer sair mais. Porque você Exatamente. já se esparramou, já ficou. Ó, o Sodré confirmou isso. Se conectar para assegurar de que suas escolhas reflitam perfeitamente as deles, dos clientes, no caso. Como é isso, Rebeca, que você faz? Você citou aqui o briefing, né? Você pode falar, Exatamente. explicar um pouco mais do que é o briefing Então, também? quando o cliente contrata o arquiteto, pelo menos comigo e com a Andressa, funciona assim. A gente primeiro tem uma conversa para montar o orçamento para a gente entender, porque cada orçamento ele é individual. Então a gente já faz algumas perguntas ao cliente antes da proposta de orçamento. Aí a gente apresenta o orçamento e nessa apresentação de orçamento a gente consegue trazer para o cliente com o nosso trabalho e aí aprovando a proposta de orçamento a gente vai para a reunião de briefing. O que é o briefing? É nada mais, nada menos do que um questionário que você senta com o cliente e você pergunta tudo, tudo que você quer saber. E no meu briefing, uma das perguntas principais que eu pergunto ao cliente é qual é a sensação que ele quer viver naquele espaço. Porque às vezes a pessoa quer uma sala de jogos. Numa sala de jogos você não quer aconchego, você não quer descansar, você quer brincar. Então, É, divertido. nesse espaço você vai querer uma iluminação branca, viva, cores intensas. Então, é essa a questão do briefing. É quanto mais você pergunta ao cliente, mais você é assertivo na apresentação do projeto. É tanto que a gente consegue trazer a apresentação de projetos que o cliente aprova de primeira. E isso é ótimo, porque você tem menos trabalho, o cliente recebe o projeto mais rápido. E aí é isso. A minha madrasta está falando aqui que ela nunca Nunca imaginou. imaginei. Ai, não estou conseguindo descer a mensagem. Eu nunca imaginei que mudaria a cor da iluminação da fria para a quente. E depois de Rebeca, mudei e já amo. E aí depois ela botou, já quero mudar as luzes do quarto. Faz total diferença também a do quarto, viu? Faz exatamente quando você está no quarto e a iluminação é amarela, você tem um sono mais confortável. Isso é cientificamente comprovado. Então, assim, a gente, a gente às vezes não gosta. Eu mesmo, antes eu não gostava, eu falava, ai gente, minha casa tem que ser toda branca, a iluminação tem que ser toda branca, esse negócio de luz amarela parece casa de véi. Eu sempre critiquei muito. Só que hoje, entendendo e vivendo, você sabe que a situação é totalmente outra. Quando você tem a iluminação certa, não tem pra onde correr, sabe? Eu fiz, sabe o que aqui no meu quarto? Não vai dar para perceber, né? Porque a luz vai se estourar. Mas eu fiz o seguinte, eu botei uma, deixa eu ajeitar aqui, eu botei uma lâmpada
um smart lâmpada, não sei como é que chama no mercado, mas que eu ajusto pelo aplicativo a cor dela. A cor que ela tá aqui foi a cor que eu escolhi no aplicativo. Ele tem um círculo, esqueci o nome do círculo, que tem todas as cores, sabe? E vai Aham. variando, pronto. Aí você consegue colocar, e aí ele já vem com pré-definições, por exemplo, para leitura, para trabalho. Eu Eu fiz consigo botar isso lá no azul, quarto roxo, enfim. meu. Ele falou, ele é muito tecnológico e a gente colocou a Alexa ligando tudo no quarto dele. Isso, círculo circadiano. Isso, exatamente, Maíra. E a gente trouxe várias iluminações assim, com cores, tanto no quarto dele quanto no quarto da irmã. A gente botou o rasgo de luz no forro do quarto dela com a LED RGB. E aí ela consegue trazer várias iluminações no quarto dela. Vários ambientes em um só. Exatamente. E uma coisa que é importante com a iluminação quando a gente tem a iluminação correta, as pessoas costumam dizer assim: ah, eu comprei uma lâmpada de LED e ela não ficou o tempo que ela tinha que durar. Existem vários fatores. Primeiro, qual foi o LED que você comprou? Às vezes as pessoas compram esses LEDs na internet e acaba que eles não têm a qualidade de um LED bom, né? E quando você vem também com a iluminação, com a fiação, como vocês falaram ontem, né, com o Andrés, às vezes a fiação da casa não tem potência para aquela iluminação. E aí a lâmpada queima. Porque ela não tem, não casa a potência da fiação com a potência da lâmpada. E aí a gente precisa ver na reforma também essas questões. Porque se a fiação da casa vai aguentar, suportar, no caso, a iluminação que você está colocando. Porque antigamente as casas eram feitas com um ponto central de luz, né? E aí você tinha uma fiação destinada a um ponto central. Aí naquela fiação você coloca spot, rasgo de luz, perfil e pendente no mesmo espaço, você não vai conseguir com aquela fiação. Então, também tem que se atentar a essas questões, porque tem o essencial, que é visível, né, que é o que a gente vê e o que o cliente vai se agradar, e tem o técnico, que é importantíssimo, porque se você não contrata uma equipe capacitada que vai ver essas questões, não adianta nada ter um projeto arquitetônico cheio de iluminação, que as lâmpadas vão queimar todas. Exato. Você falou, comprou o de Croica achando que era par 20. Sim, exatamente. Você falou sobre dois itens aí que você considera essencial, que são itens não, digamos assim, não são compráveis, não são objetos. Mas se a gente for falar de objeto e pensar assim numa sala, na reforma de uma sala, o que é que você acrescentaria? O que é que você acha de ter uma TV na mesma sala de estar? Ou você acha que tem que ser separado? Qual é a sua visão E assim volta, a gente desses volta à elementos? questão do que você quer viver no espaço. Hum, Eu conheço Pergunta ótima, pessoas, hein? eu conheço pessoas que não gostam de televisão, não assistem televisão. Na minha casa tem uma televisão de um lado, tá do outro. E aí, assim, você precisa entender o que o cliente quer viver no espaço. Porque se o cliente é uma pessoa que ama a televisão e ele quer, por exemplo, uma sala integrada e ele quer assistir TV da cozinha à televisão na sala, a gente vai ter que fazer uma sala totalmente integrada e a televisão direcionada para uma posição que a pessoa na cozinha consiga assistir. Da mesma forma, tem gente que gosta de assistir comendo ou assistindo. E aí são todas essas questões que o briefing vai trazer. Trazendo para a minha realidade, eu não colocaria, por exemplo, uma TV na sala de jantar, se fosse sozinha. E se você. Mas esse é um critério meu, pessoal. Então, por isso que eu falo sobre essa questão do que o cliente quer viver, porque tem pessoas que têm critérios diferentes das outras, realidades diferentes. Tem gente que ama televisão, que gosta de assistir televisão cozinhando, que gosta de assistir televisão fazendo tudo. Às vezes nem é Outro, assistindo, é só zoada. tem gente que não tem TV no quarto. E aí acaba que você precisa entender, porque você vai faz um projeto, apresenta para o cliente com a televisão no quarto. Aí o cliente fala: não, eu não gosto de TV no quarto. Se você perguntar uma pergunta simples, você gosta de TV no quarto? Você já vai saber. E a mesma coisa sala. Tem os livings, né, que são salas de estar.
que geralmente não precisam de TV. Mas se o cliente quiser uma TV, você vai ter que achar um espaço ali para colocar. Então, são todas essas situações. Geralmente é a casa que tem living, tem sala de TV, e aí não vai para o living. Mas tem cliente que gosta de TV em todos os cômodos. Desses clientes que gostam de TV em todos os cômodos, você vai entender no briefing o que eles querem viver nesse espaço. Tem cliente que não dorme se tiver TV no quarto. Exatamente. Da As mesma pessoas se forma habituam. só dorme com a TV. Então, assim, a gente precisa captar essa informação. Não tem uma regra. Eu costumo dizer que a arquitetura não tem uma regra. A regra é o que você quer viver no espaço. É óbvio que a gente tem técnica, mas regra é muito relativo. Porque a gente não vai botar uma televisão de cabeça para baixo, ou pendurada no vento, ou então fazer um projeto que não solto, que você não vai conseguir executar porque o cliente está desejando isso. Não é isso que eu estou falando. A sensação que o cliente está desejando é: eu quero a TV, não quero uma TV, eu gosto de manta. Por exemplo, eu não gosto de manta nem gosto de almofada. Minha casa não tem. E aí tem gente que ama almofada, tem que ter um sofá cheio de almofada. E são essas questões, por exemplo, que você tem que saber do cliente. Porque se você bota almofada para uma Rebeca, não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Eu não vou querer, eu não vou. Vai ser a coisa que eu não vou comprar do projeto. Então a gente tem que entender essas questões do cliente, principalmente para quem vai usar, para a gente trazer para o projeto. Porque se a gente não entender a ideia principal, o projeto não faz sentido. Quando a gente faz um projeto, quando a gente não, né? Eu estou me incluindo assim, mas quando o projeto arquitetônico é feito, ele é feito de forma personalizada, né, Rebeca? Para atender aquela pessoa. Aquela casa é pensada para aquela pessoa. Aquele apartamento, na medida do possível, é pensado para abrigar determinadas pessoas que têm personalidades, características, desejos, hábitos diferentes. É tanto que quando a pessoa tem dois filhos e a gente faz o quarto separado para os filhos, se você sentar com cada filho, cada um tem uma opinião. Um gosta de preto, outro gosta de rosa, outro. E aí a gente entende que os seres humanos, por mais que convivam no mesmo espaço, eles não são iguais. Entendeu? Então aí vem a adequação. Eu acredito muito na importância do casamento do projeto executivo, do projeto arquitetônico, do projeto de reforma com o projeto de ambientação. É essencial, porque às vezes o cliente não contrata um arquiteto porque ele tem um custo maior para o projeto técnico, né, que é o de arquitetura ou de reforma, e contrata aquele arquiteto apenas para ambientação. Aí chega na hora da obra, tem várias coisas que a ambientação vai trazer à tona e que não foi pensado nem na reforma nem no projeto arquitetônico, porque não foi pensado na ambientação do espaço como um todo. Quando o cliente chega e fala assim, contrata apenas por preço, às vezes ele contrata um projeto que o profissional pergunta assim: o que é que você quer? 3 quartos, uma sala, cozinha e um banheiro. Aí ele bota 3 quartos, uma sala, cozinha e um banheiro. E aí, o que é que você quer viver nessa sala, nesse quarto, nessa cozinha, nesse banheiro? E é isso que eu acho importante, esse casamento de informações técnicas que você vai trazer para o espaço, porque às vezes uma parede faz a diferença, o posicionamento da porta, o posicionamento da janela. Então, a importância de um profissional capacitado que tem uma Personalize, né? capacitação, que faça um projeto personalizado, direcionado para o cliente, é importantíssimo. Rebeca, eu vou pedir para você fazer a diferenciação aqui, aproveitar que estamos aqui, do que é um projeto arquitetônico e do que é um projeto de ambientação. Porque eu acredito que há muita confusão ainda pelas pessoas, o que é natural, porque não é do dia a dia, né? Geral. E aí eu queria que você dissesse para a gente o que é um projeto arquitetônico ou o que é o projeto, diferenciando do que seria o projeto de ambientação. O arquitetônico é o projeto técnico que vai para o construtor, o pedreiro, o engenheiro, vão ser as paredes construídas, o telhado escolhido, o posicionamento da casa e como As ela vai ser medidas. construída. Esse é o arquitetônico, certo? Tem todas as informações técnicas de como ela vai ser construída. O tipo de cobertura,
onde vai ser laje, onde não vai ser laje, os cortes, onde vai ter a caixa d'água, onde vai ficar cada parede. Esse é o projeto arquitetônico. Eu tô falando aqui no popular, tá? Geral, sim. Técnicas da gente explicar isso, mas eu acredito que para pessoas leigas é mais fácil a gente explicar no popular, certo? E o projeto de ambientação nada mais nada é do que o projeto de interiores. É aquele projeto que a gente vai trazer revestimento, pintura, iluminação, móveis, escolha de móveis soltos, móveis planejados. Tudo isso vai casar dentro do projeto de ambientação. Entendi. Eu acredito que ficou claro aí para quem tinha dúvida e para quem vai assistir. Rebeca, eu gostei muito das suas duas dicas. Eu nunca tinha pensado que só essas duas mudanças de cor e de iluminação a gente conseguiria bons resultados. E parando para pensar, já é tipo, assim, é quase que instantâneo. É porque assim, tem coisas que são muito fundamentais. E a iluminação é uma delas. E aí, uma iluminação trabalhada em cima da cor certa, pronto, casamento perfeito. Casamento perfeito. E aí, assim, a gente consegue salas aconchegantes, que era o tema da live de hoje, que conversei com a Rebeca. Amanhã a gente vai conversar sobre banheiros com a Andressa. E na quinta voltamos aqui com a Rebeca, né, Rebeca, para falar sobre suítes. Certo. A gente poderia ter quase falado, feito uma live especial só sobre iluminação, percebi agora, mas eu acho que a gente já falou tanto aqui. Mas Mas, foi ótimo. mas assim, é porque a iluminação, por exemplo, hoje eu vou falar muito de iluminação. Quando for quinta, eu vou falar de novo de iluminação, porque a iluminação é fundamental. Então, quando você me perguntar de novo na quinta, o que é que você acha fundamental? Falar iluminação. Pronto, já sei o que eu não vou perguntar, olha. Então é isso. Também adorei. Obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigado, pessoal. Minhas primas, minhas tias, meu pai, minha madrasta, minhas amigas. Então, estou muito feliz porque está todo mundo participando. E obrigada pelo convite, Sudário. É sempre bom trazer informação correta, informação aberta, de maneira clara para as pessoas. E é A isso. gente precisa fazer mais isso. Camarada, Vamos fazer outras vezes. estamos aqui. Eu vou mostrar aqui agora, porque não tem como mostrar aqui com você em live, né? Mas eu vou mostrar as imagens que você me mandou dos projetos. E aí você Certo. pode ir comentando aqui, certo? Então eu vou sair e volto. Tchau. Viu? Tchau, tchau. Pessoal, vou mostrar aqui as imagens que ela me mostrou de projetos que Rebeca fez, de salas. Eu já mostrei um aqui, escolhi outro ativo. Cadê? Aqui foi o primeiro que eu mostrei. Opa, deixa eu mostrar aqui. Esse daqui foi o primeiro que eu mostrei. Foi uma sala feita por ela. A gente percebe que é a sala e logo ali atrás, em um mesmo ambiente, digamos assim, tem a cozinha, né, com um balcão. E aí a gente já percebe que claramente uma iluminação foi pensada para esse espaço, por esses pendentes, aquele lustre ali no canto. Vou mostrar uma outra imagem desse mesmo ambiente aqui. Cadê? Aqui. Não é isso, Rebeca? Aqui pega mais a cozinha, né? Mais para trás estaria a sala. Eu acho muito bonito esses pendentes. Essa, deixa eu ver aqui, eu acho que tem outra imagem, né? Isso, dessa. Pronto, aqui é uma outra parte que mostra a TV em si, né? No mesmo ambiente. E aí tem um outro projeto que eu vou mostrar para vocês, que ela integrou completamente tudo. É esse daqui. Ela integrou sala com gourmet, que está integrado com cozinha. E aí a sala lá de dentro também, no mesmo ambiente, de forma contínua, ela está integrada com a sala de jantar, a iluminação geral e a focal nos pendentes e o cenário com a arandela. Exato. A gente percebe, Rebeca, deu para perceber pelas imagens aqui que você presta bem atenção nos detalhes da iluminação. Isso é muito bom. Eu vou mostrar uma outra imagem desse projeto aqui por um outro ângulo. Como eu falei, integrou tudo aqui, né? E aqui a gente vai pegar o ângulo agora do mesmo espaço, só que ali mais pela área, pela vista da piscina, digamos assim. É o gourmet, lá dentro a sala de estar. Deixa eu mostrar aqui uma outra.
Pronto, aqui a sala, né, tem um espaço de trabalho ali, tem a TV, e aqui à direita seria a parte gourmet, que, por sua vez, também está integrada à cozinha. Deixa eu ver se tem uma vista da cozinha para lá. Não, tem a de jantar. A de jantar que tem a vista lá da área gourmet externa e ali da área de trabalho, fica tudo no mesmo ambiente, completamente integrado. Rebeca, muito bonitos os seus projetos. E esse aqui eu sou suspeito para falar, né? Porque eu já estive presente no ainda antes, digamos assim. Olha, Rebeca, você está vendo seu pai me elogiando aqui ainda está aqui presente, né? Muito obrigado, pessoal. Amanhã nós teremos uma outra live para falar sobre banheiros com Rebeca, com Andressa, quase, viu? Teremos uma outra live para falar sobre reformas de banheiros com a Andressa, que a gente acha que é só uma coisinha simples, só mudar um revestimento, mas não, tem outros detalhes que a gente precisa observar. E aí nós vamos bater esse papo amanhã, certo? E na quinta voltamos com a Rebeca para falar sobre suítes. Só projeto maravilhoso, exatamente, Maíra. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Se você vai reformar, eu espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma, venha lhe ajudar de alguma forma. Se você conhecer alguém que vai reformar, envia. A live vai ficar salva aqui. A de ontem está salva aqui. Envie esses conteúdos para essas pessoas, para elas poderem seguir assim o rito básico e terem uma reforma o mais tranquilo possível. Porque é possível ter uma reforma mais tranquila. Para a gente, profissional, quando a gente fala que dá trabalho, é porque a gente sabe do trabalho que dá. Mas para vocês, clientes, se vocês seguirem, digamos, um passo a passo, né, que a gente até falou sobre isso ontem, que eu vou reforçar muito em breve aqui no perfil, os 5 passos que você pode tomar para poder fazer uma reforma fazer uma reforma de maneira tranquila, certo? E aí amanhã a gente se vê por aqui novamente. Parabéns. Obrigado, Roberto. Muito obrigado. Sua filha arrasa nos projetos. Tchau, tchau.